A leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Capítulo 24, verso de número 45 a seguir, é o final. Estamos aí no final deste singular evangelho. Estaremos lendo, amados, as palavras que nos diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. A igreja diz: amém. Aleluia. Este primeiro texto eu gostaria que os irmãos mantivessem ele marcado aí, pois eu quero ler com os irmãos também, na direção do Espírito Santo, no capítulo 2 do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, quando ele está tendo a sua terceira visão a respeito da cidade de Jerusalém. Zacarias capítulo 2, assim: tornei a levantar os olhos e olhei, e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, como por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo. Guarda bem essa palavra. Um muro de fogo em redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho estado com esta palavra no meu coração e com o hino que eu pedi para o David para a gente cantar no começo. Fiquei cantarolando esse hino o dia inteiro hoje, só que eu achava que a segunda estrofe era a primeira. Só que aí, mas deu tudo certo, né? Muito bem. E eu fiquei com esta palavra no meu coração nesta noite, para falar aos irmãos sobre esta cidade, a cidade de Jerusalém, uma cidade da restauração,
ainda que aparentemente pareça que não, devido a tantas calamidades que esta cidade passou e vem passando ao longo da história. Mas Jerusalém é de fato uma cidade de restauração, e a Bíblia nos mostra isso. Na Bíblia nós podemos extrair esta verdade. E, amados, nenhuma outra cidade bíblica pode comparar-se à cidade de Jerusalém. Nenhuma outra. Por mais bela, por mais suntuosa, seja ela nos termos de Israel, seja ela dentro da própria nação de Israel, nenhuma cidade se compara à cidade de Jerusalém. Belém teve o privilégio de ver Jesus nascer, de conceber Jesus. Mas Jerusalém, ela é especial, irmãos. E tanto por sua figuração histórica, como também por sua importância simbólica na poesia e na vida deste povo escolhido de Deus, o próprio povo de Israel. Essa cidade, queridos, ela é tão importante que ela se constituiu ao longo do tempo a cidade central, o centro religioso das três principais religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e o islamismo. E, amados, esta cidade, ela, dentro deste cenário, ela figura de uma forma tão importante, que Deus vai escolher este pequeno território para ali desenvolver toda a história atrelada ao próprio povo de Israel. Jerusalém, se o irmão Leonardo estivesse hoje aqui, ele é perito nisso, né? Ele vai sempre para Israel, ele saberia dizer com muita propriedade, até mais do que nós. E Jerusalém, amados, ela está aproximadamente a 800 metros acima do nível do mar, a medida do mar Mediterrâneo, e 1145 metros acima do Mar Morto. É uma cidade alta. Entretanto, Jerusalém, por ela não passa nenhum rio, apenas há uma fonte de água em Jerusalém, chamada fonte de Gion, né? Esta fonte que Davi desejou beber água dela, e os seus homens entraram lá e trouxeram água para ele. Glória a Deus. E, amados, Jerusalém também não é banhada pelo mar. Ela está distante do mar aproximadamente 50 quilômetros. Mas, amados, mesmo ela não tendo este privilégio de ser banhada pelo mar e de passar por ela um caudaloso rio, ela desfruta ao longo da história, amados, e ela também desponta entre as principais cidades do mundo. Não é difícil você ligar a sua TV ou a sua internet e você se deparar com uma notícia de Israel e você não ver ali uma imagem da cidade de Jerusalém. Jerusalém está sempre no centro, está sempre no foco de todas as coisas, das notícias, politicamente, militarmente falando. Alguns dias atrás nós vimos aquele ataque daquele grupo terrorista do Hamas contra a própria cidade de Jerusalém. E, amados irmãos, a defesa do Estado de Israel. Então, Jerusalém, amados, está sempre no foco e está sempre figurando, queridos, como uma das principais cidades do mundo. Em Jerusalém, diferente de Tel Aviv, você não vai ver prédios suntuosos, grandes arranha-céus,
como em Nova York, como em Dubai, como em Tóquio, mas todos os olhares do mundo estão voltados para aquele lugar. Aquilo ali é um caldeirão que pega fogo 24 horas por dia. Quando o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, passou a fervilhar ainda mais, por causa do ódio das nações, não somente das nações árabes, mas das demais nações do mundo, especialmente de linha esquerdista. E Jerusalém está, amados irmãos, ali. E esta cidade, para nós caminharmos, ela é uma cidade histórica. Data do ano de 3200 antes de Cristo, já de civilizações que habitavam na região da cidade de Jerusalém. Nesse tempo, ela trazia consigo o nome de Urusalim, que era um nome oriundo da mitologia cananeia. A palavra Uru significa cidade, e Salim, algum nome divino de algum mito da ideia cananeia de deuses. Então os irmãos vejam que quase lá próximo, já podemos datar aí de 1000 anos depois da criação, da própria criação do homem, já existem registros desta cidade. Estamos falando aí de 3200 anos antes de Cristo. Entretanto, amados, um pouquinho mais para frente, aproximadamente no ano 1800 antes de Cristo a 1600, ela já tinha um outro nome, e ela era chamada de Salém. Salém. E para esse tempo, amados, a Bíblia já nos traz alguns relatos em relação a este tempo. E eu gostaria que você fosse comigo para o Gênesis, no capítulo de número 13. Pois é nesse período que surge um homem chamado Melquisedeque. É no tempo de Melquisedeque. Nesse tempo, amados, Abrão e não Abraão ainda, ele já havia migrado da Mesopotâmia para Canaã. E Abrão, amados, morava em uma região chamada até hoje de Hebrom. Capítulo 13, versículo 18. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Abraão já estava por ali. Só que aqui Abraão já havia se separado do seu sobrinho Ló. Ló, por sua concupiscência nos olhos, escolheu a região do Jordão, a região de Sodoma e Gomorra, por ser uma região fértil, e ele foi para lá com a sua família. Mas a Bíblia nos diz, amados, que alguns reis se confederaram ali, a partir do capítulo de número 14, e se levantaram contra o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e levaram muitos cativos. E entre esses que foram cativos, amados, Ló, juntamente com a sua família, também o foi. No verso de número 12 e verso de número 13, a Bíblia nos mostra, queridos, que Abrão, o hebreu, ele habitando em Hebrom, em Manre, diz a Bíblia que alguém foi lhe avisar que o seu sobrinho havia sido levado cativo. Abrão, amados, que já era um homem rico na época, ele levanta 318 valentes, diz a Bíblia no verso de número 14,
E eles então fazem uma viagem de aproximadamente 240 quilômetros. E eles saem de Hebrom, e eles sobem até a região de Damasco, e eles chegam na cidade de Dan, hoje chamada de Laís. E ali ao norte de Damasco, eles encontram com os inimigos. E diz a Bíblia então que Abraão os derrota, recupera Ló, recupera a sua família e traz consigo também, amados, os seus despojos. Agora o que eu acho interessante é que quando Abraão sai de Hebrom, ele necessariamente tem que passar, amados, por Salém. E quando ele sobe, ele não encontra ninguém. Ele não tinha olhares para ninguém. Ele queria recuperar o seu sobrinho, que, diga-se de passagem, só deu dor de cabeça para ele. Ele queria recuperar o seu sobrinho, ele queria trazer o seu sobrinho de volta, e ele não se encontra com ninguém. E quando ele está voltando vitorioso, bendito seja o nome do Senhor, com seus 318 homens, diz a Bíblia que subitamente, verso de número 18, um homem por nome Melquisedeque, aí diz o texto, rei de Salém, aleluia, ele sai, e do nada ele sai, e ele vem trazendo consigo, amados, pão e vinho, glória a Deus. Eu vou dar uma de pregador itinerante aqui, vou ficar repetindo, pão e vinho, até você glorificar, pão e vinho, aleluia, glória a Deus. Ele vem trazendo, amados, pão e vinho. E segundo pastor Severino Pedro, ele diz no seu livro As 7 Colunas da Sabedoria, que é a primeira vez que alguém serve a ceia do Senhor para alguém. Glória a Deus, ele vem trazendo, ele está sabendo que Abrão está descendo, amados, vitorioso, e ele como sacerdote do Deus Altíssimo, querida igreja, ele sai da cidade de Salém, esse é o segundo nome da cidade, e ele vem descendo, aleluia, e ele se encontra com Abraão, e quando Abraão se depara diante desse homem de Deus, diz a Bíblia que ele começa o culto, verso de número 19, abençoou-o e disse, bendito Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ponto. Culto estava acontecendo. Era um culto que estava acontecendo. Abraão estava lá com a cabeça baixa, reconhecendo que ali estava o sacerdote, ali estava o homem de Deus. Amados, agora vem para cá, vamos pensar um pouquinho. Se esse homem é sacerdote, se ele vem com pão e vinho, glória a Deus, se Abraão já havia, amados, erguido um altar em Hebrom, tudo indica que esse homem já sacrificava dentro da cidade de Salém, ainda antes do cerimonial levítico ser instituído por Deus a Moisés no Sinai. Deus já descia naquela cidade, Deus já recebia a adoração daquele povo, Deus já perdoava pecado em Salém, Deus já trabalhava naquela cidade, bendito seja o nome do Senhor. E Abraão está ali ouvindo, sendo abençoado por aquele sacerdote, e de repente Abraão, quando ele recebe a bênção, ele pensa no seu coração, isso é um princípio cristão, eu não posso receber e não dar nada, aleluia. Se eu estou no culto, eu tenho que dar alguma coisa. Se eu cheguei aqui, eu vim para dar alguma coisa. Aliás, a gente não veio receber nada aqui, a gente veio entregar. E se Deus quiser, Ele derrama bênção, vitória, milagres sobre as nossas vidas.
como ele sempre tem feito. E Abraão, quando ele recebe a bênção, diz a Bíblia que dos despojos, de tudo aquilo que ele capturou, aleluia, ele entregou a 10ª parte. Vale a pena abrir um parêntese aqui, porque estamos em um culto de doutrina. Para aqueles que dizem que dízimo é da lei, eu te pergunto, Abraão estava debaixo da lei? A lei veio 400 anos depois. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você é confrontado por essas pessoas, eu não estou aqui para defender nada, eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Aleluia, isso aqui é Bíblia. Quando você é confrontado por essa gente que tem dificuldade de no R$1 tirar 10 centavos, do 100 tirar 10, do 1000 tirar 100, não é por causa do dízimo necessariamente dito, é porque é um ingrato. Tem muita gente ingrata, irmãos, no nosso meio, e nós vamos falar do nosso meio, porque de lá cuidam os de lá. Nós temos que falar do nosso meio. Abraão, quando ele recebe a bênção do homem de Deus, ele diz: não, de tudo o que eu estou trazendo, eu vou lhe entregar a 10ª parte. Fala para o irmão que está do seu lado: isso é gratidão. Mais retorno aqui, Wagner, por favor. Isso é gratidão. Só entende isso quem é grato. Só entende isso quem sabe que Deus é que dá vitória, é Deus que dá saúde, é Deus que dá livramento, é Deus que derrama milagre, é Deus que cura, é Deus que abre porta. O pastor não precisa ficar falando de dízimo aqui a vida toda para tentar colocar na tua cabeça, não. Se você respira, se você trabalha, se você tem salário, se você comeu hoje pelo menos 3 vezes, levante a tua mão, assim comigo neste culto, aleluia, e fale uma palavra de agradecimento. Aleluia. É gratidão. 10ª parte é gratidão. Aleluia. Quem está comigo aí? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele recebe, irmãos, e ele dá. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Abraão era tão desprendido, porque o rei de Sodoma sai depois e diz para ele assim: dai-me a minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão falou: de maneira nenhuma, eu não abro mão das pessoas em detrimento. Eu não abro mão das pessoas. Eu não fico com as coisas em detrimento das pessoas. Ele não tinha, amados, nenhuma pretensão com nada daquilo, senão de abençoar de fato aqueles que estavam com ele. Então os irmãos vejam que lá em Salém já havia um sistema de adoração, um sistema de sacrifício. Aleluia. Deus já visitava aquele lugar. Glória a Deus. Alguns anos depois, por volta do ano 1000 antes de Cristo, a cidade de Jerusalém, ela estava dominada pelos jebuseus. Eles controlaram a cidade. E ela só foi recapturada depois, quando Davi ele sobe ao trono. Saul, irmãos, nunca ligou para Jerusalém. Cabra ruim. Ele nunca ligou, ele nunca quis saber de Jerusalém. Mas o Davi, quando ele subiu ao trono, amados, glória a Deus, ele vai, isso está no 2º livro de Samuel, ele reconquista, aleluia, a cidade. Abre aí a sua Bíblia comigo. 2º livro de Samuel, capítulo 5, glória a Deus,
Verso de número 4 diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Glória a Deus. Só que para Davi reinar a partir de Jerusalém, não foi fácil, ele teve que guerrear. Verso de número 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal. Que canal é esse? O canal de Gion, aonde os reis geralmente entravam quando eles desviavam cursos da água. Aquele que chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, e a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou de cidade de Davi. Quando Davi recupera, quando Davi toma posse, aleluia, da cidade de Salém, chamada Jebus, ele então coloca o nome nela de cidade de Davi. Jerusalém passa a ser a cidade de Davi. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o que ele faz ali? Ele começa a organizar a cidade. E a primeira coisa que Davi faz, ele constrói ali um palácio. Ele diz assim: eu quero morar aqui. Glória a Deus. O Saul nunca quis saber de Jerusalém, mas o Davi já construiu um palácio, e ele já coloca no seu coração, irmãos, o desejo de construir o templo. E ele constrói o palácio, e é naquele palácio, naquela casa real. Olhe para cá para os irmãos, ver como que a história se desenrola. Aleluia. Que Mical, quando Davi está voltando com a arca dançando, né? Ele está com uma veste sacerdotal, e ele vem dançando, e algumas partes do seu corpo aparecem. Aí a Mical olha da janela lá do palácio, e tem ele como um vadio. É desse palácio, é dessa sacada, desse quarto onde Davi habitava ali com Mical, amados. E é bom dizer que por causa disso, Deus cerrou a madre de Mical, por causa da murmuração. Foi desta sacada que Davi, ao invés de estar na guerra, ele ficou em casa. Ele foi para a sacada. Quando ele abriu a cortina, Betseba estava tomando um banhozinho lá no tanque. Ele olhou para ela, a cobiçou, cometeu o pecado da cobiça, chamou Betseba para dentro dos seus aposentos. Ele cometeu o pecado do adultério. Ali naqueles aposentos daquele palácio, Davi, amados irmãos, ele arquitetou a morte de Urias. Mas foi ali também, irmãos, que Deus levou o profeta Natã para colocar o dedo na cara dele e dizer para ele: é você o pecador. Aleluia. Porque Deus usa profeta fora e dentro de palácio, irmãos. Aleluia. Quem de fato é profeta não tem medo de profetizar. Aleluia. E naquele tempo, Deus já levantava os seus vasos, irmãos. Aleluia. E ali, naquele mesmo lugar, ele deseja construir um suntuoso e majestoso templo, mas Deus não permitiu, dando esta honra para o seu filho Salomão. E a história vai se desenrolando, e ao entrarmos no período monárquico da nação de Israel, Davi morre, Salomão assume o trono, Salomão morre. E a partir da morte de Salomão, o reino ele é dividido. E 500 anos aproximadamente passam com reis tanto no norte quanto no sul. E por causa do pecado da nação,
a cidade de Jerusalém, ela passa a ser de muitas outras nações. Primeiro, dos assírios. Segundo, dos caldeus. Quando Nabucodonosor, no ano de 606, ele entra e destrói a cidade. Depois, sobe ao poder o Império Medo-Persa. E o templo, ele é reconstruído por ordem de Ciro. E nesse tempo, se destacam 3 homens: Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel, amados, ele desce com 50 mil judeus no ano de 538. Esdras desce no ano de 448. E Neemias em 445. Ele vai porque alguém diz para ele que o templo havia sido erguido, mas as muralhas estavam destruídas, os portões estavam quebrados. E eu quero dizer aqui nesta noite, glória a Deus, que Deus vai restaurar nesta noite os muros da cidade de Jerusalém aqui. Aleluia, aleluia. E Neemias então ele desce e ele vai, e em 62 dias ele conclui aquela obra. Depois os gregos sobem, amados irmãos. E após, eu estou correndo porque eu quero chegar no clímax desta mensagem. Aleluia. E os romanos assumem o poder, amados irmãos, e no ano de 46 aproximadamente antes de Cristo, toda a Judeia, toda a Palestina já era dominada pelo Império Romano. Quando o Império Romano ele toma conta, eles se confederam, eles se combinam com os herodianos, e Herodes o Grande, ele sobe ao poder, ele sobe ao trono, e ele fez de tudo para restaurar o esplendor da cidade de Jerusalém, para ganhar a confiança dos judeus, e especialmente o templo. Aleluia, glória a Deus. É nesse templo que Jesus foi muitas vezes lá. Aleluia. No templo reedificado por Herodes o Grande. Jesus lá foi muitas vezes. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Mas os irmãos observem que por causa do pecado, aquela cidade ela ficou de mão em mão. Ora na mão dos assírios, ora na mão dos babilônicos, os caldeus. O Abacuque não entendeu nada quando Deus foi falar com ele. Falou: sabe quem é que eu vou usar para punir o meu povo? O próprio inimigo. Eu vou levantar os ímpios. Mas como assim, Senhor? Os caldeus, eles mesmos. Eu vou levantar eles. Aleluia. E quando Deus fala, Deus cumpre, irmãos. Glória a Deus. A palavra se cumpre. Bendito é o Senhor. Eles ficaram 70 anos debaixo do jugo da Caldeia. Aleluia. Mas Deus estava trabalhando. Deus nunca perdeu o controle da história. A história está nas mãos de Deus. Aleluia. E naquele tempo, no tempo de Herodes, nós falamos isso aqui algumas quartas passadas sobre a estrela, glória a Deus, nasce Jesus. Jesus nasce nesse cenário, irmãos, glória a Deus. E eu propus no meu coração, pastor Carlos, que durante muitos cultos de doutrina eu só vou falar de Jesus aqui. Pastor Misael está ficando doido. Tô não, aleluia. Porque os crentes precisam ouvir falar de Jesus. Aleluia. O pecador precisa ouvir falar do Jesus que salva. Mas nós estamos nos esquecendo, amados, de quem Ele é, aonde Ele nasceu, de que forma Ele cresceu, a maneira como Ele foi usado pelo Espírito, a maneira como Ele praticou o bem nos lugares aonde
onde ele andava. E se nós estamos aqui nessa noite, não é por causa de Pedro, não é por causa de João, não é por causa de Paulo. Nós estamos aqui por causa de Jesus, é por causa dele, é porque um dia nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. É por isso que eu estou aqui hoje de terno e gravata, porque quem dá ministério é Jesus, quem dá dom espiritual é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, quem cura é Jesus, quem vai voltar para buscar a igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos ouvir falar sobre ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus nasce naquele cenário, irmãos. E ele, amados, nasce em Belém, mas ele cresce em Nazaré, região da Galileia. Guarda esse número, aproximadamente 135 quilômetros de Jerusalém. Jesus cresceu em uma região pobre e esquecida da Judéia. E ele esteve praticamente o tempo todo da sua vida distante, a 135 quilômetros da cidade. Mas quando Jesus nasceu, vamos voltar agora, irmãos, para Lucas, capítulo de número 2. Os seus pais, José e Maria, cumprindo, aleluia, a ordem da lei, eles levaram Jesus para ser apresentado no templo. Aleluia. Eles saíram do lugar aonde eles estavam e foram, amados, para Jerusalém. E diz a Bíblia, verso 25, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando o templo já reformado por Herodes, e quando trouxeram o menino Jesus, aqui é que está o detalhe, porque se você for estudar esse texto um pouco mais a fundo, você vai perceber que aproximadamente de 200 a 400 crianças eram levadas para serem apresentadas no templo diariamente. E eles pegavam, apresentavam e devolviam para os pais, pegavam, apresentavam e devolviam para os pais. E ali está este homem, irmãos. Simeão está apresentando os meninos e Jesus está na fila. Jesus é pequeno, é recém-nascido, aleluia. Está no braço de Maria, a jovem camponesa, e o seu pai está ali do lado. E de repente eles colocam o menino no braço de Simeão. Aleluia. Glória. Quando o menino foi posto no braço dele, aleluia, ele tomou o menino, levantou o menino aos céus, e ele começou a dar glória a Deus. Aonde Jesus estava? Na cidade de Jerusalém. E ele disse: agora, Senhor, ninguém falou para ele, José não falou para ele, esse aqui é o Salvador. Maria também não falou, esse aqui é o Salvador. Ninguém falou, era o Espírito. Esse homem estava no templo todo dia. Senhor, o Senhor me disse que eu não vou morrer. O Senhor não disse que eu não, o Senhor me disse que eu não morrerei. Ele tinha fé suficiente para aguardar a chegada do Messias, a chegada do menino Jesus. E quando Jesus foi posto no seu braço, o Espírito Santo falou para ele: é ele, é o menino, é o Salvador, é ele. Eu estou cumprindo a minha promessa na tua vida hoje. Deixa eu perguntar aqui, quantos estão aguardando algo da parte de Deus? Eu quero dizer que Jesus está hoje aqui. Você já tem percepção espiritual para isso? Tem crente que chega na casa, ele não identifica Jesus. Ele vê tudo dentro da igreja, mas ele
ele não vê o Jesus que salva, ele está aqui hoje, ele já chegou aqui, aleluia, e você pode senti-lo pela presença do Espírito Santo, aleluia, em seu coração. Você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não senti nada. Não sentiu porque não espera. Não sentiu porque já abandonou a promessa. Não sentiu porque não acredita mais. Mas quem está esperando na promessa, aleluia, quem está em oração, quem já entra aqui cheio do Espírito Santo, ele sente Jesus andando para lá e para cá, passeando para lá e para cá. Ele trabalha no círculo de oração, ele trabalha na mocidade, ele trabalha no meio dos obreiros. Jesus está nesse lugar. Recamai. Aleluia, aleluia. No mesmo capítulo 2, irmãos, do Evangelho de Lucas, a Bíblia fala, amados, que eles retornaram para a Galileia, verso 39. Foram quantos quilômetros? 135. Aleluia. E Jesus, ele vem de novo com os seus pais, glória a Deus, para a festa da Páscoa. Versículo 41, desce mais 135. E ele já tinha aqui 12 anos de idade. E eles subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando eles regressaram para a Galileia, lá pelas tantas, não sabemos quanto eles já tinham caminhado, diz a Bíblia, que eles olharam e falaram: cadê o menino? Aí eu coloquei lá: aonde foi que a gente perdeu Jesus? Aleluia, aleluia. Tem gente que vai embora de um culto como esse e deixa Jesus aqui. Ele não leva Jesus com ele. Eu vim aqui para profetizar nesta noite, profetizar a palavra, aleluia. Tem vitória para você lá, aleluia. Se você puder apontar até para o lugar aonde você está precisando de receber uma vitória, faça isso nessa noite. Mas não deixa Jesus na festa, não. Não deixa ele aqui, não, aleluia. Leva ele com você. Vai com, fala: Jesus, vem comigo. Tem crente, irmãos, que ele está tão comprometido com a obra que ele está esquecendo o Deus da obra. Nesta noite, Deus está dizendo: eu estou com você aqui, mas eu estou lá também. Eu venho aqui, mas eu vou lá também. Eu quero estar aqui, mas eu quero estar lá também. Aleluia, aleluia. Não esqueça Jesus. Eles voltaram, encontraram Jesus ensinando, respondendo às perguntas dos doutores, e levaram Jesus de novo 135 quilômetros. A partir daí Jesus cresce, não há nenhum relato sobre a sua adolescência, parte da sua fase adulta. E aos 29 anos de idade, Jesus inicia o seu ministério. Aleluia. Só que antes dele iniciar o seu ministério, ele desce para ser batizado por João. E ele vai aparecer na cidade de Jerusalém aproximadamente mais 4 vezes durante os 3 anos do seu ministério. E os irmãos vão perceber que está sempre relacionado com a festa da Páscoa. Capítulo 2 de João, só para a gente pontuar aqui, glória a Deus, verso de número 13. Jesus, ele, amados, é batizado por João o Batista. Ele volta para Galileia,
em Caná da Galileia, ele realiza o seu primeiro milagre público, certo? Só que no capítulo de número 2, no verso de número 13, a Bíblia fala: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ele volta para Jerusalém, mais 135 quilômetros. Jesus não tinha preguiça, irmãos. Aleluia. Ele caminhava, ele fazia a obra, aleluia. E ele desce, ele purifica o templo. E quando ele está na cidade, amados, isso aqui falou muito forte ao meu coração. Quando Jesus está em Jerusalém, sai da sinagoga um homem chamado Nicodemos, e ele foi ter com Jesus de noite. Aleluia. Versículo 2 do capítulo 3, e ele chega e ele já diz: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, irmão, Jesus já tinha feito muita coisa, muito milagre aqui que não foi relatado. Aleluia. E o Nicodemos vai, e aí Jesus chega para ele e diz para ele: ô Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que aconteceu? Nicodemos aceitou a Jesus como Salvador na cidade de Jerusalém. Aleluia. Isso é tão verdade, irmãos, que quando Jesus morre, José de Arimateia, outro crente, foi tirar Jesus do madeiro. E quem estava com ele? Nicodemos. Nicodemos falou: eu vou com você também. Aleluia. Fala aí para esse crente aí que está do seu lado aí, David. Nicodemos virou crente. Nicodemos ficou crente. E a Bíblia fala que ele levou mirra e aloé para embalsamar. Quem levou mirra e aloé? Nicodemos. Levou mirra e aloé para embalsamar o corpo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus então ele precisa voltar. E quando ele está voltando, eles estão subindo. E alguém fala para Jesus: Jesus, é o seguinte, agora nós vamos ter que fazer uma volta de aproximadamente 60 quilômetros. Por quê? Porque a gente não entra em Samaria. Vocês não entram. Eu entro. Como assim? Eu entro. Vocês vão fazer uma volta de 60? Não. Eu vou direto aqui, ó. Aleluia. Porque Jesus estava prestes a se encontrar com uma mulher. Aleluia. Jesus não vai mudar a rota dele por causa da minha religiosidade. Jesus não vai deixar de fazer o que ele tem para fazer nesta igreja por causa de meia dúzia de crente religioso. Jesus não vai deixar de fazer no setor 47 o que ele tem para fazer porque tem crente que não acredita no poder. Ele vai entrar no meio da cidade, ele vai entrar no meio da aldeia. Olha o que Deus está falando comigo aqui. Ele vai entrar na tua casa, ele vai arrebentar a porta, ele vai passar pela parede, mas ele vai fazer, e não serão os religiosos que vão nos parar aqui nesse lugar, irmãos. Está pregando muito alto, eu prego alto porque Jesus me salvou. Está falando muita língua estranha no microfone, eu falo porque ele me batizou quando eu tinha 10 anos de idade. Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo, e não tem nenhum religioso que vai dizer para eu não falar mais.
para eu não orar mais em língua. Jesus vai curar a gente aqui. Jesus vai batizar mais gente aqui. Cadê os pastores, dirigente de congregação? Levanta a tua mão, porque está caindo algo do céu. Jesus vai começar a operar grandes coisas naquele lugar, porque Ele não faz a curva, Ele vai no meio, Ele vai no problema, Ele vai lá onde ninguém quer ir. Ele vai, Ele resolve. Se você quiser ser profeta de Deus para alguém que está do seu lado, aí seja, e diga para ele: Jesus vai aonde está o teu problema, Jesus vai chegar lá, Jesus vai operar o milagre lá, Jesus vai fazer o impossível lá, Jesus vai arrebentar com os religiosos lá, e Ele vai fazer, porque a obra é dele, o poder é dele, a glória é dele. Aleluia, mas repita comigo: tem que ficar em Jerusalém. Fala isso para mim. O segredo é Jerusalém. A vitória, Jesus está subindo de Jerusalém. De Jerusalém só sai vitória, de Jerusalém só sai bênção. Você vai sair daqui hoje, ao invés de você dar a volta naquele parente que você tem, coloca a mão na cabeça dele, declare para ele que Jesus é o Senhor. Chegue naquele lugar, bata o teu peito e se chegou o embaixador do rei, chegou o profeta, chegou o vaso, chegou o instrumento, chegou alguém que tem a unção do Espírito Santo. Você está aí, ó. Você está aí, ó. Aleluia. Canta. Jesus, ele vai a Jerusalém, mas pelo menos 3 vezes. O tempo não vai dar para a gente ler. Mas na última vez que ele vai, aleluia, no mesmo evangelho de Lucas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Foi a última Páscoa, bendito seja o nome do Senhor. Rabachere canto de rabahai. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está descendo, irmãos. Ele precisava entrar na cidade e não tinha como, por causa da multidão, aleluia. E ele caminhando, capítulo 19, versículo 28, adiante, subindo para Jerusalém, perto de Betânia, aleluia, ele mandou 2 dos seus discípulos, aleluia, dizer, aleluia: achem, vocês vão até a aldeia e vocês vão achar um jumento, um jumentinho, que ninguém montou nele ainda. Traz ele para mim. Aí eles foram, aleluia, aleluia. E quando eles chegaram no dono do jumento, o camarada perguntou: mas por que vocês querem soltar? Porque Jesus precisa dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu pergunto, essa pergunta é para mim, é para você também. Você prefere entrar em Jerusalém sendo montado no jumento ou Jesus montado em cima de você? Tem gente aí, pastor Carlos, que quer entrar montado no jumento, montado em Jesus, para o aplauso ser dele, para a glória ser dele. Mas eu prefiro, aleluia, que Jesus entre montado em cima de mim. Eu sei que a palavra é forte,
Mas é essa mesmo que tem para hoje. Aleluia. Aleluia, porque quando nós entramos nos lugares de glória com Jesus sobre nós, a glória é para Ele. Aquele jumentinho nunca achou, ele nunca quis imaginar, estou parafraseando, conjecturando, que alguém ali estava aplaudindo ele. Não. Que alguém ali estava dizendo: olha, bendito é o que vem, olha, sou eu. Os aplausos eram para Jesus. Aleluia. Tudo que acontecer aqui, a glória é dele. A glória é para ele. O louvor é para ele. Jesus está subindo, Jesus está entrando. E quando ele está chegando na cidade, ele olha para Jerusalém e ele começa a chorar. E o mentinho está lá embaixo. Jesus está aqui chorando, derramando copiosas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz: ah, Jerusalém, se tu conhecestes, aleluia, ao menos o teu dia, o que a tua paz pertence, aleluia, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti os teus filhos, aleluia, e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então Jesus profere uma palavra, uma sentença de derrota sobre aquela cidade, porque eles estavam abandonando, eles estavam rejeitando o Messias. O mesmo povo que aplaude é o mesmo que vai dizer lá na frente: crucifica-o. Jesus não está chorando por ele, Jesus está chorando pela cidade, Jesus está chorando pela nação. Ele está entrando triunfante, mas ele vai sair para ser crucificado. Aleluia. E para nós encerrarmos, irmãos, aleluia, Jesus, ele foi morto fora da cidade, glória a Deus, para se cumprir a profecia, aleluia. E no domingo pela manhã, quando ele ressuscita, aleluia, os discípulos estavam encarcerados, cerrados, presos, com medo. E na manhã, logo depois que as mulheres voltaram anunciando, dizendo que ele havia ressuscitado, 2 daqueles homens falaram: eu não acredito nisso não, vamos embora dessa cidade. Jerusalém só nos causou decepção. E eles estão voltando para Emaús. Aleluia. Estão indo embora. Glória a Deus. Jesus, como sabia de tudo, Jesus está juntando os cacos. Ele vai lá na casa, Tomé não está lá. Ele garante que ele ressuscitou. Só que ele sai dali e já se apresenta no caminho de Emaús. E Jesus vai caminhar com eles 11 quilômetros. Jesus caminhou com eles 11 quilômetros. Aleluia. E dentre os 2, o Cleopas, amados, quando Jesus chega perto dele, ele diz assim: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou: o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Eu não estou sabendo de nada. Aleluia. Aí o Cleopas começou a dizer: olha, ele foi profeta. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas infelizmente tudo acabou. Nós somos enganados. As mulheres estão dizendo aí que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos, não. Aleluia. E Jesus está caminhando com eles. Eles estão tão cegos, irmãos, que eles não conseguem olhar para as mãos de Jesus. Porque para você ter
certeza de que é Jesus mesmo, é só olhar para a mão dele. Só isso. Olha para a mão dele. Você vai ver lá o ferimento. Você vai ver lá o ferimento dos cravos. Aí você vai dizer a Jesus, nem isso eles conseguiram ver. E eles estão indo. E quando o dia cai, a noite vem, eles dizem para Jesus, fica conosco que já está tarde. O dia já declinou e Jesus entrou. E quando eles se assentam à mesa, Jesus, ele abençoou o pão e deu para eles. Aleluia. Quando Jesus entrega o pão, os olhos deles se abrem. Jesus desaparece subitamente. Aleluia. E aí um olha para o outro e diz assim, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele falava conosco? Sabe o que significa Emaús? Lugar de esquecimento, lugar de gente desprezada. Eles estavam voltando para o desprezo, eles estavam voltando para o ostracismo, eles estavam voltando para a solidão. Mas Jesus disse, não, eu não vou perder ninguém. Aqueles que o meu Pai me deu, eu não perco nenhum. Jesus foi lá. Jesus vai até o nosso Emaús, irmãos. Jesus vai até o lugar da nossa solidão. Jesus vai até o lugar da nossa dor, para nos trazer de volta. Aí diz a palavra do Senhor, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos abria as Escrituras. Se essa palavra não resolver hoje aqui, ninguém resolve mais, irmãos. Eu vou repetir de novo. Se essa palavra não resolver hoje aqui, o teu problema, médico não resolve, advogado não resolve. Aleluia, irmã Magda, seja revestida pelo poder da palavra. Aleluia, tem poder nesta palavra. A igreja que mantém a Escritura aberta tem restauração, tem milagre, tem poder. Aleluia. É por isso que aqui a palavra sempre vai ter primazia. Você pode cantar bonito, você pode tocar bem, mas tem que ouvir a palavra. Hino não cura ninguém. Aleluia, hino não cura ninguém. Quem cura é a palavra, quem restaura é a palavra, quem levanta é a palavra. E eu quero te perguntar, tua Bíblia está aberta aí comigo para terminar o culto nesta noite? Cadê tua Bíblia aberta? Recebe a palavra, come a palavra, seja cheio da palavra. Deus está falando ao meu coração. Manda a palavra no povo, entrega a minha palavra para o meu povo, porque enquanto tu estiveres entregando, eu estou restaurando, eu estou trazendo de volta de Emaús, eu estou trazendo de volta de Emaús, eu estou tirando do lugar do ostracismo. Quem sente o poder desta palavra? Eu já estou encerrando. Aleluia, aleluia. E diz o verso 33, e na mesma hora, tome uma atitude hoje. Volte-se para Jerusalém. Levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam lá congregados os 12 que estavam com eles e disseram, ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor, ele já apareceu para Pedro, mas apareceu para nós também. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. 2 discípulos no caminho de Emaús.
Quem conhece, canta. Iam falando. Não quero o Salvador. Do que eles falavam? Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje me conduz. Cante, fica. Fica conosco pelo seu imenso amor. Discípulos lhe pedirão no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado. Quem quer que Ele está aqui nessa noite? Quem crê que Ele está aqui? Aleluia! Estando à mesa, tomou o pão. Ele está aqui e o abençoou. Partiu e deu-lhes, eles então o reconhecerão, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante Ele desapareceu. Enquanto você canta, Ele te restaura. Enquanto você diz, fica conosco, Jesus. Enquanto você diz, Senhor, eu quero voltar para Jerusalém. Eu não quero ficar, Senhor, em um lugar de esquecimento. Eu não quero ficar no lugar da solidão. Eu quero voltar para Jerusalém. Oh, aleluia. No caminho de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Enquanto os músicos continuem cantando e tocando, aleluia, vai falando aí com Ele. Vai falando aí com Ele. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas o Espírito Santo tem falado ao meu coração que tem muita gente nesse tempo querendo voltar para Emaús, querendo parar na caminhada. Deus está dizendo, companheiro, foi eu que te chamei, o ministério foi eu que te dei. Aleluia, é muito mais do que uma carteira, é muito mais do que um diploma na parede. Fui eu que te levantei na terra. Não volte para Emaús. Aleluia. Rebalabachere de cantarabacharabadagai, alabasuri cantarabaia. O Espírito Santo está falando ao meu coração, pastor Cândido.
que Ele está arrancando a depressão do coração de pessoas aqui nesta noite. Ele está te tirando do lugar da solidão. Ele está trazendo você para Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz. Jerusalém é lugar de luz. Jerusalém é lugar de alegria. Eu estou ouvindo alarido de glória a Deus. Eu estou ouvindo alarido de língua estranha. Sabe o que é isso? É crente que mora em Jerusalém. Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder não cai se você não estiver em Jerusalém. Os discípulos desceram para Jerusalém e eles ficaram 10 dias dizendo: Jesus, envia promessas. Envia promessa, envia promessa, aleluia. E a Bíblia fala que no dia do Pentecoste, na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo, ele desceu sobre aqueles irmãos, e eles começaram a falar em línguas. Jerusalém é lugar de você falar em língua estranha. Aleluia. Jerusalém é lugar de você falar em outras línguas. Jerusalém é lugar de você profetizar. Jerusalém é lugar de você receber poder. Olha aí os crentes recebendo poder. É aqui o lugar. Não é lá não, é aqui. Glória a Deus. Vai recebendo aí. Deus está derramando poder no meio da mocidade. Deus está derramando poder no meio das irmãs. Deus está derramando poder no meio dos obreiros. Recebe poder. Jerusalém é lugar de receber fogo. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Em Jerusalém. É calabaxerebedegai. Aleluia, 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 aleluia. Estou ouvindo aqui no púlpito, ó. Olha aqui, ó. Púlpito é lugar de receber poder. Púlpito é lugar de receber fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um púlpito incendiado, pastor Marcos, a igreja está incendiada também. Tem glória no púlpito, tem glória na igreja. Tem língua estranha no púlpito, tem língua estranha na igreja. Oh, aleluia. Alabraraba xerede cantarabaias. Oh, glória a Deus. Edecamassurianda lamas. Alamassuricanda lamacheias. Se tem alguém aqui que quer receber um renovo específico da parte do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui. Glória a Deus. Venha, venha receber. Aleluia, Deus te abençoe. Vem receber poder, irmãos. Eu não vou chamar pelo nome. Aleluia. Mas eu poderia chamar pelo nome, mas eu sei que Deus está explodindo a tua alma e o teu coração. Venha em nome de Jesus. Tem ministérios específicos aqui. Aleluia. Tem obreiro aqui que precisa receber uma descarga do céu. Aleluia, 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 aleluia. Vai dando glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que coisa linda. Pode vir. Jesus está renovando. Jesus está restaurando.
Oh, Jesus está fazendo algo novo aqui hoje, irmãos. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir para o pastor Carlos André fazer essa oração final. Aleluia, o Espírito Santo está descendo aqui. Aleluia, pode orar, pastor Carlos. Pai querido, nosso Deus, nós te adoramos, Jesus. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Ah, como é bom estar em Jerusalém, como é bom estar com o Senhor, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. A tua palavra que aquece, a tua palavra que queima, a tua palavra que é martelo, a tua palavra que é fogo, a tua palavra que é lenha, a tua palavra que é óleo. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Continue usando o teu filho, nosso pastor. Pai amado, continue, Senhor, derramando lenha e brasa sobre o teu povo, Senhor. Nós adoramos o teu nome nesta noite, no nome de Jesus. Estenda a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos. Todos dizem amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor. Vai para casa glorificando. E diga para o irmão que está aí do seu lado: quarta-feira que vem tem mais. Estaremos aqui. Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os sonoplastas, os obreiros. Toda a igreja do Senhor. Vão para casa glorificando e exaltando ao nosso Deus.